Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo, porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo, as coisas ruins são rápidas, né? Então, assim, não existe essa coisa imediata. O que não pode ocorrer é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o seu papel, o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. O que é virtude? É você praticar os valores. Porque tem muita gente que fala de valores, mas não pratica nada. E sabedoria? A sabedoria que vai me dar o entendimento do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que eu planto para colher amanhã. Então, a sabedoria vem com o tempo, eu não tenho dúvida. Porque eu não tenho dúvida, é isso que eu estou falando. A vida acaba porque acaba. E eu costumo dizer o seguinte, a gente morre, não se transforma numa outra pessoa. A pessoa que morreu é a pessoa que viveu. Então, essa coisa tipo assim, morreu, virou santo, ou morreu, virou demônio, não existe, né? A vida é um contínuo, material e não material. Então, eu acho que quando a gente adquire sabedoria, que é o conhecimento a favor da evolução, aí a gente está chegando num ponto bom, né? Não existe evolução em zona de conforto. Então, assim, relacionamentos difíceis vão treinar o coração, exercícios difíceis vão treinar o corpo, tudo que é difícil a gente enfrenta, treina no fundo vai treinar o espírito da gente, né? Não é só a mente, não é só o corpo, é o espírito. A única coisa certa que existe em qualquer ser vivo é que um dia acaba. Então, a gente tem um tempo determinado que não está no nosso controle. Se não está no nosso controle, tudo que nós podemos fazer é fazer a vida que nos é dado, tempo, ainda que curto, não deixar ser pequena. A vida não pode ser pequena, a vida não pode ser medíocre. Porque enquanto eu estiver vivendo a minha vida para deixar um legado, para deixar lembranças, para construir uma história que depois que eu me for vai influenciar pessoas ou vai deixar boas lembranças, aí a gente está dando sentido à vida. Se eu estou vivendo uma vida boa, eu vou morrer bem. E se a vida continua e tudo indica que sim, de uma outra forma, quanto melhor você viver em termos de valores, em termos de virtudes, de sabedoria, essa caminhada que passa a ser não material espiritual também vai ser beneficiada. Então, assim, eu costumo dizer que se a gente for pensar pela lógica, a vida não tem muita lógica, porque a gente nasce sem dente, sem cabelo, papapá, sem saber nada. A gente não sabe andar, aí a gente vai aprender a andar, a gente bota cabelinho, a gente bota dentinho, troca dentinho, a gente estuda, a gente aprende, e aí um belo dia a gente começa a perder o dente, a gente começa a perder o cabelo, né? Teoricamente você fala, mas pra que isso? Se a vida não tem um sentido lógico, pelo menos que a gente entenda, cabe a gente dar sentido à vida, que é exatamente somando valores, a nossa vida, a vida dos outros. Porque se a gente vive a vida assim, a gente não vê o tempo passar. E a gente não pensa na finitude. Então, essa coisa da gente querer controlar o que virá é que traz o sofrimento. Quando a gente vê que eu não tenho esse poder, eu vou fazer o meu melhor todo dia. Como se fosse o último dia. E legado não é só aquele cara que fez uma grande descoberta, que fez uma vacina, que deixou boas lembranças. Eu sempre digo que a gente tem que estar vivendo hoje, aqui agora, construindo grandes lembranças, grandes memórias para a gente no futuro ou para quando a gente não estiver mais aqui, ser lembrado com muito afeto. Se a gente entender, se a gente for lá atrás, né, nos filósofos antes de Cristo, nos filósofos pós-Cristo, a gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que
aproveita a sua vida para, em cima de valores, virtudes, o que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é algo, é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano, que deixou um legado. Uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então, o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias, né? Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, assim, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função. Uma pedra, qual a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções. Né? Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo. Né? Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento.